meus amores do quinto ano! Tia Rosângela aqui para mais uma videoaula. Quero saber como estão todos. Galerinha do quinto ano A, quinto ano B, quinto ano C e quinto ano TA. Tia Rosângela está muito feliz em estar aqui novamente para mais uma videoaula. E vocês, como é que estão? Espero que estejam todos bem no aconchego de suas famílias. A nossa família, a nossa casa é o melhor lugar do mundo. Então, eu espero que estejam todos em paz, tá bom? E vamos iniciar a nossa aula. Pegue seu material, senta aí bem pertinho da tia, bem confortável, para a gente começar. Tudo bem? Vamos lá? Podemos? Pois bem, hoje nós vamos falar de geometria, nossa 8ª aula. Esse conteúdo provavelmente será cobrado no nosso próximo simulado. E eu quero que vocês arrasem novamente como fizeram no simulado anterior. Deram um show. Estão de parabéns, tá bom? Então, para a gente iniciar aqui, nós vamos revisar a parte de geometria, tudo que a gente viu de geometria até agora, certo? Lembre-se, nós falamos de poliedros, corpos redondos, figuras planas e não planas, conhecemos um pouquinho sobre os ângulos, e também sobre os polígonos, que são os tópicos muito importantes da geometria que a tia Rosângela vai estar revisando aqui hoje, certo? Lembrando que a geometria como um todo, ela faz parte do nosso dia a dia, inclusive vocês devem ter vários objetos aí na sua casa que lembram a geometria, que lembram um sólido geométrico, né? Como por exemplo, a latinha de refrigerante, né? A bola de futebol aí para os nossos craques, temos a caixa de sapato, a caixa do creme dental, entre outros. É uma infinidade de produtos, de objetos que lembram os sólidos geométricos, as figuras geométricas que fazem parte da geometria, né? Ela está em toda parte. Pois bem, e a gente inicia revisando poliedros e corpos redondos. Existe uma diferença bem clara entre esses dois grupos, certo? Nos poliedros são formados apenas por superfícies planas. Lembra que eu mostrei anteriormente que na geometria também nós temos essa classificação das figuras planas e não planas, ok? Os poliedros todos têm linhas retas, ok? E suas faces são planas, são faces quadradas, triangulares, retangulares, ok? E temos os corpos redondos, que são aqueles que rolam. Uma forte característica também dos corpos redondos é que eles rolam, como por exemplo, a bola de futebol. Você coloca ela e ela rola, ela gira. E os poliedros não, eles não rolam, justamente por isso, porque são formados por linhas retas. Então, uma característica muito marcante nos corpos redondos é que eles rolam, porque são formadas por linhas curvas. Isso mesmo. Temos ali a esfera, temos o cilindro e temos o cone. Somos formados por superfícies planas e curvas, ou apenas por superfícies curvas. Aonde é que está a parte plana? No cilindro ali, a base de cima do cilindro e a de baixo é formada por círculos, que são figuras planas. Acontece a mesma coisa com o cone. O cone também tem uma base circular, que é uma figura plana. Então, de cara aqui, você já pôde observar a diferença entre os poliedros e os corpos redondos, certo? Dentro dos poliedros, nós temos também as pirâmides e os prismas. Pirâmide é todo poliedro formado por uma face inferior e um vértice que une todas as faces laterais. Observe que esses poliedros, em forma de triângulos, eles são pirâmides, que pode ser de base triangular, de base pentagonal, de base quadrada ou de base hexagonal. Nós já tivemos a oportunidade de conhecer todas elas. E são poliedros porque são formados por linhas retas. Além da pirâmide, nós temos também os prismas. Podemos classificar um prisma
quanto ao número de arestas da sua base. Os prismas podem ser triangulares, quadrangulares, pentagonais, hexagonais e de muitos outros tipos, certo? Os prismas, geralmente, ele tem faces também retangulares, né? Retangulares e triangulares, retangulares e quadradas, pentagonal e de base hexagonal. Os prismas são também considerados poliedros, certo? Dentro de um poliedro, nós temos três elementos fundamentais que nós não podemos esquecer. Dentro de um poliedro, nós temos, tia Rosângela trouxe aqui nossa caixinha de novo, para eu mostrar para vocês esses elementos, para a gente relembrar esses elementos, certo? Além de ter comprimento, largura e altura, ele também tem três elementos que você não pode esquecer, que são as faces, os vértices e as arestas. Aqui no nosso cubo nós temos face, que é essa parte aqui da frente, ó. São 6 faces nesse cubo, 6 faces quadradas e planas. Temos também os vértices, lembra o que são os vértices? Cada cantinho que forma essa figura. E temos também as arestas, cada linha de contorno da figura. Aqui nós temos vértices, arestas e faces. São elementos fundamentais dos poliedros, tá bom? Temos agora, vamos relembrar os ângulos. Lembrando que um ângulo significa a abertura entre duas semirretas ligadas por um mesmo ponto de origem. Lembra que eu falei quando você abre a porta da sua casa, aquela hastezinha de cortar da tesoura, aquela abertura representa um ângulo. Os ângulos, eles partem de giros, certo? Lembra que eu trouxe o Mário aqui para mostrar os giros para vocês? Cada giro representa uma abertura e cada uma dessas aberturas representa um ângulo, que ele pode ser de 4 tipos. Vamos revisar? Os ângulos podem ser retos, quando tem medida exata de 90 graus. Pode ser agudo, quando tem medida menor que 90 graus. Pode ser obtuso, com medida maior que 90 graus e menor do que 180 graus. E uma medida exata de 180 graus que nós temos no ângulo raso. Então, desses ângulos, dessa classificação, nós temos apenas 2 com medidas exatas, que é o ângulo reto, que mede exatamente 90 graus, e o ângulo raso, que mede exatamente 180 graus. Os ângulos agudo e obtuso, suas medidas podem variar. O ângulo agudo pode medir de 1 a 89 graus. E o ângulo obtuso pode medir de 91 a 179 graus. Então, o ângulo agudo pode ter 30, 40, 25, 10 medidas que representam os ângulos agudos, que são os ângulos menores. Ok, meus amores? Deu para lembrar direitinho? Pois vamos para frente. Agora nós vamos revisar os polígonos, certo? Você já sabe o que são polígonos. Figuras formadas por linhas retas. Dentro dos polígonos, nós vamos lembrar que essas linhas retas, elas não se cruzam e são fechadas. Isso mesmo, linhas retas fechadas. Os polígonos, eles têm 2 classificações. Eles podem se classificar quanto aos lados, a medida dos lados, e também quanto à medida dos seus ângulos, ok? Primeira classificação, quanto à medida dos lados. Eles podem ser de 3 tipos. Equilátero, quando tem todas as medidas, todos os lados com medidas iguais, como esse aqui. Pode ser isósceles, quando tem 2 lados com medidas iguais e um diferente. E também pode ser escaleno. O triângulo escaleno, ele é totalmente contrário do equilátero.
todas as medidas dos lados são diferentes. Então, equilátero, isósceles e escaleno. Não se esqueçam. E vamos agora classificar esses polígonos quanto aos seus ângulos. Se ele tem ângulo reto, se ele tem ângulo agudo, se ele tem um ângulo obtuso, certo? Dentro dessa classificação, eles podem ser retângulos, podem ser acutângulos ou obtusângulos. Os nomes, essa classificação já é muito sugestiva, porque vai depender do que, meus amores? Justamente do tamanho da abertura do ângulo, certo? Aqui no retângulo, significa que esse triângulo tem um ângulo reto, pelo menos um ângulo reto. No acutângulo, ele tem ângulos agudos. E no obtusângulo, ele tem pelo menos um ângulo obtuso. Então, os polígonos, triângulos, podem se classificar quanto à medida dos lados e também quanto à medida dos ângulos. Não vamos esquecer. Revisando aí quanto à medida dos lados, equilátero, isósceles e escaleno. E quanto à medida dos ângulos, retângulo, quando tem um ângulo reto, acutângulo, quando tem ângulos agudos, e obtusângulo, quando tem pelo menos um ângulo obtuso. Deu para lembrar direitinho? Muito bem! Além dos polígonos, a gente falou também das representações, onde a gente utiliza vários tipos de retas, utilizamos retas, semirretas e segmentos de retas, né, que eu já falei anteriormente. A gente conheceu também os tipos de retas, se elas são paralelas, quando não se cruzam, se elas são concorrentes, quando se cruzam, formando ângulos agudos ou obtusos, e quando ela é perpendicular. Então, as retas, elas têm essa classificação também. Paralelas, quando não se tocam, e a gente pode ver isso nos polígonos, mostrando os lados dos polígonos que são paralelos, certo? Além também dessa questão, a gente viu a ampliação e a redução de figuras, né? Que é interessante, que as dimensões, elas se ampliam como um todo. Não posso ampliar um lado e o outro não. Se eu tenho uma figura original, a sua ampliação deve ser toda de acordo com a original. A gente viu essa parte também, não é mesmo? E agora, a gente vai conhecer dentro dos polígonos os quadriláteros. Os polígonos, a gente enfatizou os triângulos, né, as retas, e agora a gente vai conhecer os quadriláteros, que são polígonos. Temos os trapézios, o paralelogramo, como retângulos, quadrados, losangos. Então, são muitos quadriláteros. Dentro desses quadriláteros, a gente pode mostrar aqui, ó, os lados que possuem as figuras que têm lados paralelos. O retângulo aqui, ó, tem 4 lados paralelos que não se tocam, certo? O quadrado também. Já o losango tem 2. Aqui no trapézio temos 2 também, esse daqui da lateral, eles vão se cruzar. Então, já entram também as linhas. E os quadriláteros, assim como os triângulos, são formados por linhas retas que não se cruzam. Agora que a gente já revisou a parte de geometria, já relembramos tudo que a gente viu, nós vamos fazer a correção do que você aprendeu. Eu tenho certeza que vocês deram um show aí nas atividades, certo? Então vamos começar. Abram o livro de vocês na página... Vamos lá, meus amores. Abrindo o livro na página 94. Página 94. Ok? Posso começar a correção? Quando você errar, anote e tire sua dúvida, tá bom? Vamos lá. Qual das figuras não é um poliedro? Lembrando que os poliedros são figuras formadas por linhas retas não planas. Todos os poliedros têm suas partes planas, né? Aqui, nesse grupo, nós temos todos
poliedros ou temos algum que não é um poliedro? Lembrando que os poliedros não têm linhas curvas. Qual dos elementos aí não tem uma linha curva? Será que é o paralelepípedo da letra A? Temos ali na letra B uma pirâmide, na letra D temos o cubo e na letra C nós temos o cone. Qual é a resposta correta, meus amores? Muito bem, o cone. O cone, ele não é um poliedro, ele é um corpo redondo, porque ele rola e é formado por linhas curvas. Então, ele não está no grupo dos poliedros. Vamos para a questão 2. Tia Rosângela trouxe aqui o Mário, não foi? E mostrei para vocês o giro. O giro de um quarto de volta, o giro de meia volta e o giro de uma volta completa. Vamos lá. Após dar um giro de 180 graus, à sua direita, Júlia vai parar diante de qual criança, gente? Ela vai dar um giro de 180 graus. É um giro de meia volta. Ela está de frente e agora ela vai girar e ficar de costa. E aí? Ela vai ficar de frente para Flávia, para Cláudio, para Rodrigo ou para Ana? Júlia está aqui de blusinha azul. Ela está de frente para Cláudio. E ela vai girar meia volta e ficar de frente para quem? Para Ana. Isso mesmo, que ela vai fazer um giro de meia volta, 180 graus. Então, resposta correta, letra C. Ela vai ficar de frente para Ana. Agora vamos analisar aqui. O ângulo destacado em verde no relógio, formado pelos ponteiros do relógio, ele é o que, meus amores? Reto, agudo, obtuso ou raso? Essa vocês acertaram com certeza. Resposta correta, letra B. Um ângulo reto. Essa abertura aqui representa um ângulo de 90 graus. Vamos para frente. Observe a figura abaixo. Das figuras a seguir, qual representa uma redução da figura amarela? Eu diminuí, lembrando que eu tenho que diminuir todas as dimensões. E a figura que melhor se encaixa é a figura da letra B, certo? A figura B é a redução da figura amarela. Continuando, quinta questão. Olha aí os nossos triângulos aí. Essa classificação é de acordo com a medida dos lados. Vamos lá. Observe os triângulos abaixo. Temos aqui o triângulo verde, roxo e o laranja. Na ordem que aparece, eles são. O que eles são? O triângulo verde, isósceles, equilátero ou escaleno? E aí, o que você acha? Lembrando que o triângulo equilátero tem todos os lados com medidas iguais. O triângulo isósceles tem dois lados com medidas iguais e um lado com medida diferente. E o triângulo escaleno, que também pode ser chamado de retângulo, tem todas as medidas diferentes. Então, resposta correta aí, letra C. O triângulo verde é equilátero, o triângulo roxo é isósceles, tem dois lados iguais e um diferente, e o outro laranja, ele é um triângulo retângulo, certo? Tem um ângulo reto. Podemos? Então, agora vamos conhecer aí, vamos fazer a questão 6. Assinale apenas as frases corretas. E aí, quais são corretas aí? Primeira, letra A. Todas as faces dos poliedros são polígonos? Corretíssimo. São polígonos porque são figuras planas. B. Figuras geométricas arredondadas são poliedros? Nananina, não. Para ser poliedro, tem que ter apenas linhas retas. C. O cone e o cilindro são poliedros? Não, meus amores. O cone e o cilindro faz parte do grupo dos corpos redondos que rolam. Eles não são poliedros. E na letra D, os prismas e as pirâmides são poliedros. Corretíssimo. Os prismas e as pirâmides são poliedros. Certo? Pois bem, agora a gente vai para a questão 7. Um triângulo escaleno, e eu trouxe aqui um triângulo escaleno para vocês. Observe que
No triângulo escaleno, todos os lados têm medidas diferentes. Aonde é que temos essa informação aí? Está em que letra, meus amores? Letra A. Um triângulo escaleno tem 3 lados com medidas diferentes. Isso mesmo. Vejam aí, ó. Aqui eu tenho uma medida, aqui eu tenho outra medida e ali uma medida maior. Todos diferentes. Questão de número 8. Temos um prisma ali. Aquele prisma é um prisma de base hexagonal. E suas faces, algumas de suas faces são formadas por retângulos, não é? Tenho 2 tipos de faces. Faces hexagonais e faces retangulares. Então, as faces do prisma representado ao lado são formados por A. 6 retângulos e 2 hexágonos. B. 8 retângulos. C. 6 quadrados e 2 hexágonos. Ou D. 6 hexágonos e 2 retângulos. Resposta correta, letra A. 6 retângulos e 2 hexágonos. Temos 2 hexágonos, um em cima e outro embaixo, e as faces laterais são retangulares. Então, resposta correta, letra A. Questão de número 9. Qual é a afirmação verdadeira? Aí na questão 9, letra A. Um trapézio é um paralelogramo? E aí, o que você acha? B. Um trapézio é um retângulo? C. Um trapézio é um quadrilátero? Sim, um trapézio é um quadrilátero. E D. Um trapézio tem sempre um ângulo reto? Nem sempre. Então, resposta correta na 9ª questão, letra C de coração. Seguindo agora para o quebra-cuca. Aqui eu deixei à vontade, coloquei só uma sugestão. Reproduza 3 trapézios como representado abaixo. Aí você vai fazer o que, meus amores? Dividir esse trapézio em 2 outros trapézios, depois dividir em 2 triângulos e depois um trapézio e um triângulo. Primeira coisa, para você dividir em 2 trapézios, você vai traçar uma linha diagonal aqui no meio. Formou 2 trapézios. 2 triângulos, você vai traçar uma outra diagonal. Daqui lá para o cantinho, para aquele cantinho ali de baixo. Formou 2 triângulos. E um trapézio e um triângulo você vai dividir aqui no cantinho, ó, traçando uma diagonal aqui. Ficou com um trapézio e um triângulo. Então, você vai desenhar os trapézios e depois ligar as diagonais, formando outros trapézios e triângulos. Certo? Pois bem, agora que a gente já revisou o conteúdo estudado, já fizemos as correções das páginas do que você aprendeu, nós vamos praticar novamente, vamos treinar novamente lá no Plus, lá no finalzinho do livro de vocês. Vocês vão responder as páginas 273 a 277. Livro 2, Farias Brito. Caprichem, são todas questões objetivas que já é para você ir treinando para o nosso próximo simulado. Certo, meus amores? Então, galerinha galerinha do 5º ano A, 5º ano B, 5º ano C e 5º ano TA, foi um prazer estar aqui com vocês, certo? Um grande beijo, beijinhos para vocês, que o dia de vocês seja maravilhoso. Fiquem com Deus, fiquem em casa e até a próxima aula. Tchau, tchau! Beijinhos da tia Rosângela.